ver. O amor se deixa surpreender. Quando a noite vem nos envolver. A primeira vez era o cidade. Agora eu já sei. Boa noite, senhores. Bem-vindos ao nosso último bimestre de curso. O nosso planejamento envolve o que a gente chama de vícios sociais, não é? Então, a fraude contra credores e a simulação, tá beleza? O nosso legislador de 2002, do nosso Código Civil de 2003, ele considera a fraude contra credores ainda um defeito do negócio jurídico, e já a simulação ele considera passível de anulação, de nulidade absoluta do negócio jurídico, né? Então ele não trata como defeito, ele trata como nulidade mesmo, tá beleza? Muito bem. Mas qual é o detalhe aqui da fraude contra credores que eu quero te chamar a atenção? Através da fraude contra credores, você vai ter uma noção exata, né, da diferença entre vícios sociais e vícios de consentimento. Porque na fraude contra credores, a gente está as partes do negócio jurídico, né, declarante e declaratário de um negócio jurídico, estão se valendo, né, do negócio para fraudar o interesse de um terceiro, que é credor de um dos dois. Tá beleza? Então, vamos entender, antes de atacar frontalmente a fraude contra credores, eu quero que você entenda três questões teóricas fundamentais, não é? Mas que, na verdade, se resumem a duas, porque uma delas está razoavelmente incorporada. Olha só, uma coisa, em primeiro lugar, muito importante. Pelas obrigações civis, né? Falando dessa primeira circunstância teórica aí, pelas obrigações civis, ninguém responde corporalmente, né? Você só responde patrimonialmente. Esse é o grande detalhe, né? Ninguém pode ficar preso por obrigações civis e ninguém pode ser compelido ao cumprimento de uma obrigação civil corporalmente, tá? Então, colocando a coisa toda para vocês. No direito moderno, né, conforme o nosso direito positivo e as convenções internacionais, aí, a única possibilidade de prisão civil é a dívida por pensão alimentícia. Tá? E ainda assim, atenção, ainda assim, quando o cara não consegue provar que ele não pode pagar, né? Quer dizer, a execução de pensão alimentícia é assim, né? Sob pena de prisão, é pagar ou fazer a prova de que não pode pagar sob pena de prisão. Então, se o camarada não paga, mas faz a prova de que não pode pagar, tá tudo bem. Tá beleza? Agora, se ele realmente tem condições e ele falta com a obrigação de alimentos, aí é o único caso que a nossa lei admite essa medida extrema para compelir ao cumprimento de uma obrigação civil. No mais, não existe hipótese de que você force alguém ao cumprimento de uma obrigação civil. Tá beleza? Muito bem. E vamos entender a base disso aí, qual que é, né? E aí vem o primeiro conceito, né, juridicamente prévio à fraude contra credores. Então, eu peço aí do senhor toda a atenção possível. A gente já vai lá para o código, podem ficar calmos, né? Mas assim, eu te peço toda a atenção possível porque é o seguinte: ao lado dos direitos da personalidade que nós estudamos, né, ainda no primeiro semestre, se não me engano, ao lado dos direitos da personalidade, ou seja, direito à integridade física, direito à integridade psíquica e direito à integridade moral, né, ao lado desses direitos, pelos quais todos nós somos iguais, né, nós homens somos todos iguais,
Todos nós temos direito à vida, todos nós temos direito à honra, à integridade física e à integridade psíquica. Tá? Isso não muda. Porque esses direitos da personalidade, eles não requerem nem que a pessoa tenha realizado fato nenhum, nem que exista previsão legal, na verdade. São direitos fundamentais do homem, né? São a expressão no direito privado dos direitos humanos fundamentais. Muito bem, só que ao lado deles, nós temos os chamados direitos patrimoniais, ou seja, direitos que eu vou adquirindo ao longo da minha vida, né? E assim eu vou construindo o meu patrimônio jurídico. É essa a primeira noção que a gente precisa. Tá? Veja, qual é o meu patrimônio no sentido jurídico? Meu patrimônio no sentido jurídico é o conjunto de todos os meus bens, né? E de todos os meus direitos, todos os meus créditos. Né? Então, é meu patrimônio, juridicamente falando, tanto a minha casa, né? Eu tenho um direito real sobre a minha casa, é uma relação entre eu e a casa, quanto o dinheiro que eu tenho para receber do meu devedor. Né? Se eu emprestei lá 500 mil reais para alguém, e esse alguém me deve, portanto, essa quantia, qualquer título que seja, então isso é também o meu patrimônio no sentido positivo. Ora, no sentido positivo, o meu patrimônio é composto por todos os meus bens e direitos. É isso. Né? Simplesmente isso. Agora, todos os meus bens e direitos, de um lado, respondem por todas as minhas dívidas e obrigações. Não é isso? Portanto, se eu não respondo corporalmente pelas minhas dívidas, né, e nem pelas minhas obrigações, como é que alguém pode cobrar o que eu devo? Lá no frigir dos ovos é sempre em dinheiro, né? Então, olha só que interessante. Se eu tenho uma obrigação de dar, por exemplo, eu tenho a obrigação de pagar a Gabriele 100 mil reais, ela vai entrar com um processo de execução, né? Ou vai passar o cumprimento da sentença, e o juiz, então, vai entrar nas minhas contas correntes, descobrir esses 100 mil reais e bloquear, não é? Ou, finalmente, penhorar alguma coisa, né, para que essa coisa seja vendida e a Gabriele seja paga. Portanto, assim, as obrigações de dar, eu tenho uma execução firme, eu vou lá e pego a coisa. Né? Se eu compro uma janela pronta, vou numa loja de janelas e compro uma janela pronta para o cara me entregar em casa, e o cara não me entrega, né? Essa é uma obrigação de dar coisa, eu vou lá, executo essa obrigação e mando pegar a janela e me ser entregue. Muito bem. Agora, pensa numa obrigação de fazer. Olha só como já é mais complicado, né? Se você contrata um cara para fazer uma piscina na sua casa, pensa bem, ele tem uma obrigação de fazer, ele não uma obrigação de dar, não é? E aí ele não constrói a piscina, como é que você executa essa obrigação? Na obrigação de fazer, o que o juiz faz? O juiz vai dar prazo para que ele faça a piscina, sob pena de uma multa diária, aí, sei lá, de 500 reais por dia, 500 reais por semana, né? Uma multa por período de tempo, chama astreinte isso. E por que ele tem que dar uma multa? Para tentar estimular a conduta do cara a construir a piscina. Mas ele não pode obrigar o cara a construir a piscina, você entendeu? Se ele ainda assim não construir a piscina, eu, devedor, eu tenho o direito de mandar fazer à custa dele, né? Então, contratar uma outra pessoa e mandar que ele faça. Né? E, finalmente, né? Portanto, tudo se resolve em perdas e danos. É, de novo, uma questão monetária. Né? Então, eu vou cobrar dele as multas pela não construção da piscina, né? O dinheiro que eu gastei no outro empreiteiro para construir a piscina e mais, né? As perdas e danos que eu consegui comprovar. Então, veja só o que eu estou querendo te mostrar. Como é que não dá para forçar a pessoa a responder corporalmente, né? Ela vai sempre responder patrimonialmente. Aí ele vai ser condenado lá, sei lá, me pagar 100 mil reais e eu vou tomar alguma coisa dele aqui, dos bens e direitos dele, né? Então, o juiz vai achar algum dinheiro depositado e vai bloquear esse dinheiro, ou vai achar uma fazenda e vai penhorar essa fazenda, o que seja, tá beleza? Mas a gente só tem, né,
como instrumento essa possibilidade de ir lá e capturar o patrimônio do cara, não é? É isso. Então, o primeiro conceito fundamental, o meu patrimônio em sentido jurídico tem um lado positivo, meus bens e meus direitos, e um lado negativo, minhas dívidas e minhas obrigações. Agora, olha que interessante. Todas as vezes que o meu patrimônio positivo, os meus bens e direitos são maiores que minhas dívidas e obrigações, está tudo certo, né? Eu não coloco ninguém em risco, absolutamente ninguém. E eu posso fazer tudo o que eu quiser com o meu patrimônio, né? Porque eu não estou submetendo ninguém a nenhum risco. Vocês estão me entendendo? Então, né, só para te dar uma pequena base, né, suponha um exemplo concreto. Né? Vamos tomar um exemplo concreto. Suponha que eu tenha um patrimônio penhorável, né, de R$ 1 milhão. Meu patrimônio penhorável. Assim dividido. Né? A casa onde eu moro, né, a minha geladeira, não pode ser penhorado. Né? Conforme for o carro que eu dirijo para o meu trabalho, isso não pode ser penhorado. Porque, embora sejam direitos patrimoniais, eles compõem o mínimo necessário para a existência digna da pessoa. Né? Então, a casa onde você mora, por exemplo, é seu bem de família. Agora, se eu tenho um patrimônio penhorável de R$ 1 milhão, assim composto, pensa só. Então, eu tenho lá uma chácara que vale R$ 600 mil. 600. Beleza. Eu tenho lá uma casa, né, de aluguel que vale R$ 300 mil. E eu tenho aí um crédito de R$ 100 mil com o fulano. Tá? Um determinado fulano aí me deve R$ 100 mil. Essa é a parte positiva do meu patrimônio. Tá beleza? Aí eu pego, né, para te dar um pequeno exemplo, né, eu chego lá e tomo uma dívida com o professor Renato Merrana de R$ 500 mil. Então, o professor Renato Merrana me empresta lá R$ 500 mil. Veja só. Eu tenho patrimônio para pagar o professor Renato Merrana com tranquilidade, é certo? Então, as pessoas dizem, eu sou um devedor solvente, um cara que consegue quitar os seus débitos. É isso. Tá beleza? Eu posso vender essa minha casa de R$ 300 mil ou não posso? Veja, com toda tranquilidade eu posso, porque se eu vendo a minha casa de R$ 300 mil, ainda me sobram R$ 700 mil, né? Uma chácara de 600 e um crédito de 100, ainda me sobram R$ 700 mil para que eu pague o professor Rogério Merrana, a quem eu devo só 500. Está tudo tranquilo. Tá? Ninguém pode dizer nada. Se eu resolvo perdoar essa dívida que alguém tem comigo de R$ 100 mil, posso? Claro que posso. E o professor Rogério não pode falar nada. Né? Porque ainda me sobrariam R$ 900 mil. A chácara é de 600, mas a casa é de 300, R$ 900 mil. Aí é que está. Agora, pensa bem. Eu posso ir lá e doar essa minha casa, essa minha chácara que vale R$ 600 mil? No momento em que eu vá fazer a doação dessa minha chácara, que vale R$ 600 mil, né? E isso é comum, note bem, às vezes o cara vai lá e passa para um filho, patrimônio, coisa e tal. Né? No momento em que eu fizer essa doação, o que acontece é que o professor Merrana, que tem um crédito de 500 mil comigo, fica com um patrimônio insuficiente para garantir esse crédito, porque agora eu só terei a casa de 300 mais o meu crédito de 100. Ele não vai conseguir mais receber tudo. Então, nesse momento eu me torno insolvente. A parte positiva do meu patrimônio torna-se inferior à parte negativa dele. Se eu estou insolvente, né? Ou se eu vou ficar insolvente, como, por exemplo, doando a chácara,
o professor Merrana tem o direito de reclamar, o meu credor tem o direito de reclamar. Note que quando eu estou fazendo essa doação, ninguém está falando de um vício de consentimento, né? Por isso que eu digo que é fantástico. Olha só, eu dou porque quero, o outro recebe porque quer, ninguém está coagido, ninguém está enganando ninguém, não há erro, tá? Não há estado de perigo, muito menos lesão, que não caberia em doação nenhuma, tá? Mas nós só estamos realizando esse negócio, embora o nosso consentimento esteja perfeito, para prejudicar o professor Merrana. E nesse sentido é que se caracterizará a fraude depois, tá beleza? O primeiro conceito, então, que é prévio a você entender a fraude contra credores, é o conceito de insolvência. O senhor entendeu o conceito de insolvência? Entenderam? Muito bem. Quem entendeu, cale-se para sempre. Beleza. Pronto. Assim é mais fácil. Estou satisfeito. Agora, se você entendeu o conceito de insolvência, aí você precisa entender, tá? O conceito de garantia, basicamente, tá? Portanto, todas as vezes que você contrata uma obrigação, todas as vezes que você contrata uma obrigação que você fica devendo e tal, que você assume que você vai construir uma piscina para alguém, você está contratando uma obrigação, né? Eu não recomendo que você contrate com pessoas que não têm patrimônio, porque você sabe que você não vai conseguir forçá-la, né? Esse é um problema que todo mundo reclama com relação à construção civil. Ah, mas eu contratei um pedreiro, ele não terminou, eu tinha pago adiantado. Eu falo, tudo bem, né? Mas, e agora? Agora, o que vai fazer? Não tem o que fazer, porque ele não tem patrimônio exequível, não é? Você vai depender da boa vontade dele de vir e terminar. Você não pode ir lá prender o cara e colocar duas algemas nele e obrigá-lo a fazer. Não tem como, não é verdade? Tem jeito. Então, todas as vezes que você contrata e tal, o que está garantindo os seus contratos, o que está garantindo as dívidas que você assume, é o seu patrimônio. É o seu patrimônio em geral. É isso que é. Chama-se credor quirografário, porque quiro vem de mão, né? Quiro é mão. E gráficos, né? Quirografos. O credor grafado à mão. Antigamente, né, você ia lá e assinava o papel e isso era o credor. Considerava, então, o crédito quirografário. As pessoas se obrigavam a cumprir aquilo que elas tinham assinado. Mas também é credor quirografário, aquele que conversou de boca, se a lei permite essa conversa de boca. Também, desculpem. Tem um cara que é completamente sem noção, cara. E eu esqueci o celular ligado. Também é credor quirografário se você comentou de boca, também é credor quirografário se você assinou eletronicamente, tá beleza? Todos esses são créditos quirografários, todos. A garantia geral dos credores é o patrimônio do devedor, é isso. Agora, daí é que você anota coisas do estilo, né? Quanto mais você está podendo, mais é fácil do banco te emprestar dinheiro. É muito fácil para o banco emprestar dinheiro para quem tem patrimônio, né? Disse lá o cara do Trump lá que o Trump inflava o seu patrimônio para conseguir empréstimos em condições melhores, né? Por exemplo. Ora, quem tem patrimônio tem crédito, porque os caras dizem assim, não, eu posso emprestar dinheiro para ele porque eu sei que ele vai pagar. É só isso. Essa que é a regra, né? Agora, experimenta você ficar sem dinheiro, né? Se você não tem patrimônio para dar em garantia de nada, para garantir o cumprimento de suas dívidas, o banco simplesmente para de te emprestar, né? O crédito pessoal é muito caro, porque os juros têm que ser altos mesmo para compensar o risco, que é o empréstimo pessoal, entendeu? E por aí vai. Então, a gente ficaria numa situação seguinte. Um jovem casal, por exemplo, né? A Gabi, por exemplo. A Gabi tem um namorado, né? Uma graça que são os dois, pelo menos na foto. Suponha que a Gabi e o namorado resolvam se casar. E eles querem comprar uma casa. Só que, pô, os dois devem ter aí na casa dos seus 20 e poucos anos. Então,
como é que eles vão comprar uma casa se eles estão começando a vida? Tá? Portanto, eles não têm uma grande quantidade de dinheiro guardado ainda e eles não têm um patrimônio acumulado para poder garantir a dívida. Então, o direito dá um jeito nisso. E como tudo que o direito dá, claro que o poder econômico se beneficia, né? É evidente. Então, quando a Gabi e o namorado dela casarem e resolverem comprar uma casa, o que eles vão fazer provavelmente é o seguinte: vão guardar um pouquinho de dinheiro, aí eles vão procurar uma instituição financeira, a instituição financeira financia até 80% do apartamento, tal, tá? Dependendo aí das regulamentações, pode ser até mais, né? Mas normalmente até 80% a instituição financia, e a Gabi e o namorado vão conseguir comprar só com 20% na mão, incluindo fundo de garantia, coisa e tal e tudo. Mas aí você poderia me dizer, como é que fica a instituição financeira? Então, ao lado desses credores, a instituição financeira não é boba, né, velho? Então, ao lado desses credores que estão garantidos no patrimônio geral do devedor, essa instituição financeira vai estabelecer uma hipoteca sobre o apartamento da Gabi e do namorado. É isso que ela vai fazer. Tá? Uma hipoteca é um direito real de garantia. Quer dizer, a Gabi e o namorado podem ficar devendo para mais quem eles quiserem, mas aquele apartamento vai estar em primeiro lugar voltado à garantia do banco que financiou o apartamento. É isso. Né? Então, você tem um imóvel, você pode dar em primeira hipoteca, em segunda hipoteca, em terceira hipoteca. É só que o cara, quando vai fazer uma hipoteca de segundo grau, ele vai exigir que o bem tenha o valor de toda a hipoteca de primeiro grau e mais da hipoteca de segundo grau, né? Mas você pega uma fazenda no Pantanal aí, às vezes ela está hipotecada em 3 graus, porque o banco sabe que ela vale muito mais do que aquele valor pelo qual ela foi hipotecada em primeiro grau. Certo? Muito bem. Só depois, aí o que acontece? Se a Gabi e o namorado não pagam, primeiro vai vender o apartamento, por isso que você vê tanto leilão aí pela internet, vai pagar o banco e só depois o que sobrar é que vai dividir entre os outros credores lá, que são os credores quirografários, que são esses bando de bobo aí. Então, o que acontece? Por que eu estou te explicando isso? Essa é a segunda questão que antecede a você entender a fraude contra credores. A segunda questão teórica, né? Que existem credores com uma garantia especial no patrimônio do devedor e esses caras dificilmente serão fraudados. E existem credores que têm só como garantia o patrimônio do devedor em geral, né? O patrimônio em geral do devedor. Esses caras podem ser fraudados. Tem que ficar de olho, né? Para que não se realize, para que o devedor não realize negócios que possam subtrair o seu patrimônio, diminuir o seu patrimônio e assim tornar o seu patrimônio insuficiente para pagar os seus credores. Você entendeu? Entenderam? É isso. Essas são as duas questões prévias. Primeiro, né? Patrimônio em sentido jurídico, solvência e insolvência. Solvente é o cara que tem mais bens e direitos do que dívidas e obrigações. Enquanto ele é solvente, ele pode fazer o que ele quiser. Muito bem. Insolvência. Insolvência é o cara que tem menos bens e direitos do que dívidas e obrigações. Portanto, se ele vai ficar insolvente, ele já não pode mais fazer o que ele quiser, porque ele não estava mais fazendo com o dele. Ele está fazendo com a garantia que é dada aos seus credores gerais. É isso. Tá beleza? O segundo é a gente entender que existem duas espécies de credores. Em primeiro lugar, os credores quirografários, os credores que têm como garantia o patrimônio em geral do devedor. E, em segundo lugar, os credores com garantias especiais, especialmente a garantia real, que é aquela coisa fica voltada à garantia daquele credor. É isso. Tá bom? Essas são as questões prévias. Se vocês entenderam isso, vocês vão entender fraude contra credores facinho. Alguma dúvida até aqui ou não? Não? Então, eu vou compartilhar a tela e vamos lá para fraude contra credores. Né?
A primeira espécie de credores são os quirografários, Vinícius, e a segunda, os credores com garantias especiais, especialmente os credores reais, com garantias reais. Tá beleza? Muito bem. Então, você destaca uma coisa para dar em garantia para aquele credor. Né? É assim, o apartamento que a Gabi comprou vai ficar hipotecado em favor do Banco Itaú que financiou, vai. Então, vai ficar lá na matrícula do apartamento, vai ficar averbada a hipoteca. Né? Ninguém pode desconhecer aquela hipoteca. Tá beleza? Todo mundo tem que saber que está hipotecado. Então, quem for emprestar para a Gabi, veja, mesmo a casa onde a pessoa mora sendo bem de família, o apartamento da Gabi é executável, porque ela deu aquele apartamento em hipoteca para o banco. Tá beleza? É isso. Muito bem. Como escreve? Vamos lá. Você vê como que a Gabi ficou interessada? Já falou nela casar, comprou apartamento. Ela já se entusiasmou. Ó, quirografar aí, né? É isso. Esses são os credores cuja garantia é o patrimônio geral do devedor. É isso. Professor, licença. Pois não. Só uma dúvida. Essa garantia especial só ocorre quando o imóvel em questão desse parente está registrado no contrato, né? Se ele não Exatamente. estiver, Não tem. a pessoa não pode exigir um imóvel que não esteja dentro desse contrato. Por exemplo, de um filho, de um irmão, não, né? Exatamente, é isso aí. Entendi. Obrigado, professor. Mas o que você falou dá uma chance da gente explicar uma coisa muito interessante. Olha só, quando você vai, portanto, penhorar um apartamento, beleza. Como ele tem uma matrícula lá no imóvel, ninguém pode comprar nem vender sem consultar a matrícula, é só você ir lá e escrever na matrícula que o apartamento está hipotecado em favor do banco tal e pá, né? E pode ser hipotecado em favor nosso também. A gente pode também, Lucas, você pode me emprestar 500 mil reais? Eu posso, claro, faz aqui uma confissão de dívida por escritura pública, eu vou lá e registro na confissão de dívida fica especificado que eu tenho o direito de penhorar tal imóvel, de hipotecar tal imóvel, pego essa escritura pública de confissão de dívida e estabeleço a hipoteca também, tá bom? Então, do bem imóvel é uma hipoteca, fica lá averbada na matrícula do bem. Agora, eu me lembro quando eu era criança, cara, que quando minha mãe o movimento apertava lá, ela ficava meio sem dinheiro, ela pegava as joias dela todas, né, e levava na Caixa Econômica Federal. Aí ela deixava as joias lá, chama-se penhora, né? Não é a penhora judicial, é a penhora como contrato, né? Como direito real de garantia, melhor dizendo, aí ela deixava as joias lá na Caixa e a Caixa dava um dinheiro para ela. Ela ia lá 30 dias depois, sei lá quanto tempo depois, pagava, né, com juros e pegava as joias de volta. Quando a coisa é móvel, não tem como escrever, então deixa lá depositado. Né? Mas são dois direitos reais de garantia, olha só que fantástico. Né? A penhora do bem móvel e a hipoteca do bem imóvel. Por isso é que não dá mesmo para a gente imaginar que o legislador não fosse diferenciar os bens móveis dos bens imóveis. Né? Então, você vai estudar todos esses direitos reais, inclusive os direitos reais de garantia, no quarto ano, não se preocupe. Né? Tem também um terceiro direito real de garantia que se chama, olha que nome bonito, Gabi, vai uma sugestão aí para sua primeira filha, anticrese. Né? Tem um direito real de garantia que é a anticrese, olha só que beleza. Agora, esses são os conceitos prévios, teóricos prévios ao estudo da fraude contra credores, tá bom? Eu vou te mostrar aqui só o primeiro artigo da fraude contra credores para a gente encerrar essa primeira parte da nossa aula.
Deixa eu olhar aqui com vocês. Onde é que a gente está? A gente está no artigo 166, um pouquinho mais em cima, deve ser 157, 158, está aqui. Tá? Vocês estão vendo aí, acompanhando aí o código, artigo 158. Esse artigo 158 é muito legal, porque ele começa a apresentar os requisitos da fraude contra credores, tá bom? Olha só o que diz o artigo 158. Os negócios de transmissão gratuita de bens. Transmissão gratuita de bens, dá um exemplo para mim. A doação, por exemplo. Eu estou transferindo a propriedade sem exigir contrapartida. É isso que eu estou fazendo. Então, eu dou a minha casa ao meu filho. Muito bem. Ou remissão de dívidas. O que é uma remissão de dívidas? É um perdão. Então, o que eu estou fazendo? Olha só, eu estou aceitando uma baixa do meu patrimônio, eu estou tirando um bem do meu patrimônio, ou eu estou tirando um crédito do meu patrimônio. É isso. Né? Se os praticar o devedor já insolvente ou por eles reduzido à insolvência, ainda quando ignore, quer dizer, mesmo que eu não tenha feito de propósito, mesmo que eu não saiba, mas enquanto eu for solvente, eu posso dar o que eu quiser para quem eu quiser, velho. Entendeu? Eu até recomendo, né? Põe aí uma camiseta. O que tem? Eu sou solvente, acabou. Entendeu? Entendam os entendidos, não é isso? Ora, enquanto eu for solvente, eu dou o meu patrimônio para quem eu quiser. É isso aí. Né? Eu perdoo a dívida que eu quiser. Se eu não quiser cobrar a dívida, eu não cobro. Né? Agora, se os praticar o devedor já insolvente ou por eles reduzido à insolvência, foi o exemplo que a gente deu, né? Pô, agora que o Fábio está chegando, hein? Ah, pinta. Ainda quando ignore, poderão ser anulados pelos credores quirografários, como lesivos dos seus direitos. Então, todos os credores que são quirografários, todos os credores que têm como garantia o patrimônio geral do devedor, na verdade, eles ficam ameaçados, porque agora está diminuindo o patrimônio do devedor. Entendeu? Esse é o primeiro requisito da fraude contra credores. O primeiro requisito chama eventus damini. É o evento potencialmente danoso para o devedor, para o credor. Né? A diminuição patrimonial do devedor é um evento potencialmente danoso para o credor. É isso. Né? Agora, se o devedor ficar insolvente. Então, aí o que acontece? Aí o credor tem o direito de ir lá e reclamar, falar, não, esse negócio aqui não pode valer, tem que ser desfeito esse negócio. Ah, mas você quer ficar com a casa para você? Não, não é isso. Eu quero que desfaça esse negócio, porque eu quero que a casa continue no patrimônio do meu devedor. Oi? Alguém falou alguma coisa comigo? Eu quero que desfaça esse negócio para que a casa volte a ser patrimônio do meu devedor. E aí, se for o caso, eu executá-la. Essa que é a questão. Tá beleza? Então, o primeiro requisito da fraude é esse chamado eventus damini. Eu vou interromper aqui a transmissão, até porque faltam só 4 minutos e a gente também não está com essa pressa toda. Vai, né? Vamos ver. Espera, assim espera. Cuja garantia é o patrimônio geral do Estado, com garantias reais. Beleza, isso foi o que escrevi, já estou lendo aqui. Ora, aí o que acontece, moçada? O eventus damini chama-se assim, né? Eventus, eu acho que é damini mesmo, acho que tem o I. Confere aí no Google se tem esse I aí ou é damni, né? Eventus damini é o evento potencialmente danoso. Perdão, danoso. Ou seja, é a redução do devedor à insolvência. Se o devedor já está insolvente, moçada, ele não pode mais fazer esse tipo de negócio. Tá beleza? Esse eventus damini é o primeiro requisito para a caracterização da fraude. Não tem jeito de você caracterizar a fraude sem
pelo menos isso aí, né? Sem pelo menos a insolvência do devedor. Tá beleza? E aí a última coisa que você precisa saber sobre ele, que ele é suficiente nos negócios gratuitos. Como assim, professor? Me explica isso aí. Olha só como é moleza. Negócio gratuito é isso, eu dou e não recebo nada de volta. Basta que se caracterize a minha insolvência, que já o meu credor já pode anular esse negócio. Acabou. A Gabi me deve e eu não cobro dela. Eu perdoo a dívida da Gabi. Ora, basta que eu esteja insolvente para o meu credor reclamar, porque se eu não receber da Gabi, eu não tenho como pagá-lo. Você entendeu? Então, basta isso. Agora, uma outra coisa acontecerá quando o negócio jurídico for oneroso, não é verdade? Quando eu estiver vendendo meu patrimônio. Quando eu estiver vendendo meu patrimônio, se eu devo para a Gabi e vendo para o Júlio, pensa só, ora, anular o negócio vai causar prejuízo para o Júlio. Por quê que vai causar prejuízo para o Júlio? Porque ele vai ter que me devolver a coisa e eu não vou ter dinheiro para devolver para ele, porque eu estou insolvente. Não é? Esse é o ponto. E não anular vai prejudicar a Gabi, porque ela fica sem a garantia, tá bom? A gente fala sobre os negócios onerosos e sobre o segundo requisito da fraude na próxima aula. Daqui a 10 minutos, 7h50, a gente começa. Essa aqui vai cair a qualquer momento. Por isso, eu não vou abrir para as dúvidas agora, tá? Boa noite para o senhor. Juízo. Até 19h50.